KP Produção, fala galera, mais uma temporada no ar, a última de 2022, essa temporada super especial com amigos muito queridos, muito conteúdo, mas acima de tudo boas histórias, né, como eu sempre digo por aqui, e nunca também deixando de agradecer a todo mundo que participa, os meninos aqui do estúdio, hoje quem tá comigo é o Gustavo Pinheiro, fazendo assistência de produção, agradecer a todo mundo que tá curtindo, compartilhando aqui o conteúdo do canal, para mim isso é muito importante, é super relevante. Cada curtida sua, cada comentário torna, né, o canal mais relevante e faz com que mais pessoas aprendam mais sobre eventos e estejam, de fato, envolvidas aqui e ajudando o nosso mercado a se qualificar e a crescer. Eu faço isso aqui com muito prazer, com muito amor, mas isso tem um custo financeiro. Então, me ajudem a manter em 2023 o canal em alta, o canal funcionando. Eu preciso de patrocínio, gente. Não tem como fazer mais do próprio bolso. Então, se você tem interesse em aparecer, ter a sua marca aqui no podcast, levar conteúdo, participar inclusive aqui, entre em contato, o custo é super acessível, a gente tem possibilidades aí de trocas super interessantes, então entre em contato pelo direct, enfim, qualquer canal que você conseguir me acessar, para que você faça parte disso aqui e me faça também manter o canal funcionando e o videocast vivo aí em 2023 também. Essa é a 6ª temporada, foram mais de 6ª temporada, 4 vídeos, quase 30 episódios aí ao todo, com os parceiros, com colegas, com gente muito importante e levando conteúdo e conhecimento para o mercado de eventos. Então eu conto com você para poder em 2023 manter o canal super vivo e compartilhando conhecimento. Então, roda a vinheta. Galera, hoje comigo aqui um cara super especial. Ele que tem mais de 20 anos de trabalho no mundo da comunicação e marketing. Ele que é hoje gerente de comunicação e marca empregadora no Mercado Livre, o famoso MELI. Relações Públicas formado pela Universidade Católica de Santos, fez especialização em gestão de negócios pela FIAP, se aprofundou em gestão de pessoas, processos, eventos e comunicação como estratégia de negócio em cursos livres pela SPM, pela Fundação Dom Cabral, Escola Conquer e pelo INSPER. Já foi consultor de eventos independente, liderou times de comunicação e eventos na Livraria Cultura, onde eu conheci ele, Down Química, e liderou a área de marketing e comunicação durante 8 anos na seguradora MetLife. É paulistano, tem 37 anos e é pai do Ben e do Borges, uma dupla de bulldogs que adoram uma confusão. Tá aqui comigo Daniel Sena. Oi, Dani! Oi, Dani, bom dia. Obrigado por me receber. Ah, imagina, assim, tipo, depois de quantos anos? 10? Uma pequena década. Uma pequena pausa, né? Essa coisa toda de eventos, essa correria, essa vida toda, mas muito feliz de te ter aqui. Desde que eu gravei com a Adri, eu já falava, a gente tem uma história, um case pra contar assim, hilário, mais hilário da minha vida. Eu segurei esse case durante o videocast todinho, porque eu falava, não, eu tenho que trazer a pessoa aqui pra personificar, pra validar a história, que daqui a pouco eu vou contar pra vocês essa roubada que a gente passou juntos. Depois ele lembrou de outra aqui também, um pouquinho antes que a gente tava conversando. Mas eventos é isso, né? A gente se encontra, eu falo, meu trabalho me apresenta muitas pessoas valiosas, né? Tem gente que, eu trabalho lá, nossa, eu não suporto, eu não vejo a hora de sair dessa empresa porque eu não quero saber de mais ninguém, né? E briga com todo mundo, não sei o quê. Em eventos, não. Eu só vou realmente, cada dia mais, assim, minha roda de amigos é feita de pessoas que trabalharam comigo e você é uma deles. Por mais que a gente tenha ficado esse tempo sem se ver, né? A gente tem um carinho muito grande um pelo outro e muito feliz de te ter aqui. Ah, imagina. Eu tô muito feliz de estar aqui. Não vi a hora de vir e fazer aqui esse nosso bate-papo. E é isso, né, Dani? A gente vai somando parceiros de negócios, a gente vai somando gente querida, gente que a gente gosta, gente que a gente tem muita afinidade, mas a agenda vai ficando cada vez mais disputada, né? A gente normalmente folga de segunda, folga de terça, folga nos dias em que a galera normalmente tá descansando e a gente acaba priorizando outras coisas. Mas assim, mesmo a gente sem se ver, a parceria tá aqui, continua o carinho. E a gente ficou sem se ver, mas não ficou sem se falar, né? Exatamente. Não estávamos em nada, né? A gente tava aqui só num ambiente digital, trocando ideia sempre. Exato, não fomos esquecidos, né?
Nunca, não dá pra esquecer. Não. Histórias lindas. Né? E a gente se conheceu, né, mais ou menos nesse período, um pouco antes, né? Acho que tem uns 15 anos. A gente teve ali uma vivência até longa. Eu lembro que eu tava com a banda, né? A Invento, foi quando eu conheci a Adri também. Tanto você quanto a Adri Giglio, da Bold. A gente se conheceu na Livraria Cultura, né? Vocês dois trabalhavam lá. Eu tava fazendo essa turnê com a banda, né? A banda lá de Vitória, Espírito Santo. No episódio que eu gravei com a Adri, eu esqueci o nome da banda. Eu vi. Beijo, Banda Invento. Banda Invento, que não existe mais, mas beijo, meninos. Eles eram de Vitória, Espírito né? Santo. Isso, a gente se conheceu no curso da Paty. A gente se conheceu no... Você fez o curso da Paty também? A gente se conheceu no curso da Paty. Verdade, Dani. a gente se conheceu no curso da Paty. Não foi na livraria. A Adri que eu conheci na livraria, porque você levou a gente pra lá. Boa, tá vendo? Ó, a gente tá ficando velho e esquecido. E é muita coisa também, né? Assim, quanto curso a gente já fez, gente que a gente conheceu e tudo mais. Assim, a gente se conheceu lá no curso da Paty. Foi. Eu tava num momento que eu tava procurando também especialização pra um pouco pra esse universo da produção, mercado musical, queria fazer umas coisas diferentes. E isso me ajudaria muito no trabalho, porque eu já trabalhava lá na Livraria Cultura. E a gente se conheceu lá e com um par de gente super bacana que tinha lá no curso, né? Sim. E tinha muita gente que era artista, que não era o nosso caso, né? A gente tava procurando esse conhecimento do outro lado. E de lá surgiram coisas bem boas pra mim, assim, de bons trabalhos, de muito conhecimento e de amizades lindas, lógico. Com certeza. E lá naquela época a gente só queria backstage, né? E eu, né, atrevida, venho aqui pro front stage e trago também quem é do backstage pra vir passar um friozinho na barriga aqui, né? É um friozinho na barriga, né? E a gente não tá acostumado nem tá na frente da câmera e nem se colocar como personagem. Sim. Porque a gente também vai acumulando um monte de conhecimento que a gente nunca acha que é o bastante. Então chamamos lá a nossa síndrome do impostor. O que eu tô fazendo aqui? O que eu vim falar? O que as pessoas vão aprender comigo? Mas a gente somou muita coisa nesse período, né? Muito aprendizado de coisas que deram muito certo e a gente carrega isso como exemplo para outros lugares, para outros projetos, mas principalmente das coisas que não dão certo, né? Porque a quantidade é sempre muito maior. E é o que gera mais história interessante também. E é onde a gente aprende a se virar nos 30, né, Dani? E assim, é muito bacana essa possibilidade das pessoas aprenderem com as histórias dos outros, né? Com a bagagem, com a experiência dos outros. E não é cansativo. Você pega pra assistir um videocast ou ouvir um podcast, né? Através do Spotify, o meu tá lá. É gostoso, é prazeroso, porque é um bate-papo, não é aquela coisa maçante de um monólogo, né? A pessoa só aplicando conhecimento ali, falando. Então, isso eu acho que é muito bacana e traz essa troca, né? Eu lembro que quando a gente tava fazendo as coisas lá na Livraria Cultura, né? A gente tinha muito essa troca, porque era tudo muito novo para todo mundo, né? Então a gente se ajudava, né? Então a gente nunca teve essa coisa assim do tipo, você era da livraria e eu era da banda. Não, a gente se unia e fazia tudo junto, né? Eu sinto muita falta disso hoje nos eventos, porque você chega, é difícil você conseguir, são raros os eventos que você chega e você fala assim, nossa, vem cá, todo mundo, fornecedor X, Y, Z, mas vem cá, todo mundo aqui tem um objetivo único, que é atender o cliente e entregar um evento com excelência. E muitas vezes você encontra o quê? O cara falando, não, mas quem é ela? Por que ela tá mandando? É a agência contra o fornecedor e não sei o quê. Então a gente, lá atrás, eu vim nessa escola de que a gente podia fazer tudo e ajudar todo mundo. Hoje você chega, por exemplo, num evento onde eu vou para fazer direção artística, eu vou fazer direção de house, eu ajudo os meninos a montar a mesa, cadeira, dou dica disso, daquilo, ajudo a acelerar o buffet, sabe? A gente olha para o todo e muitas vezes não. Você vê os profissionais mais recentes de mercado com essa coisa do Tiranossauro Rex, né? Mãozinha curta, bracinho curto, não, ordens é ordens, eu faço isso aqui, o meu trabalho é esse, eu não posso olhar para o outro. Desde que não vá prejudicar a sua atuação, o que você foi fazer, eu acho que é super válido essa troca, assim, sabe, Dani? Eu não sei se hoje na sua atuação que você está vivendo, você está passando por isso ou não. Eu te conto um pouco, Dani, mas antes de eu falar do momento de hoje, até do Mercado Livre e tudo mais, para mim esse é o jeito de trabalhar. Não tem segredo, né? Não tem uma coisa que você fala assim, nossa, só eu sei fazer isso aqui, eu domino esse conhecimento, eu vou ficar riquíssimo fazendo isso numa produção, numa execução de evento, num planejamento do que quer que seja. Seja em comunicação, seja em marketing e tudo mais. A gente tá na era do dividir, a gente tá na era do somar. E é muito mais fácil a gente fazer as coisas de forma mais colaborativa. Eu acho que eu tive sorte de ter passado em lugares que a maior parte das pessoas, em grande parte desses projetos, eram turma colaborativa. Acho que eu também vou meio que me atraindo para esses lugares e para esse tipo de projeto. Mas é uma verdade. Sim. Hoje, quando eu falo do Mercado Livre, que é onde eu trabalho, e a gente tem uma quantidade enorme de eventos para funcionário, que é a área que eu gerencio hoje, eu gerencio a agência que gerencia a agência. Nossa. Então, a gente tem um ecossistema
hiper competitivo, mas hiper colaborativo. Então você imagina que você tem uma agência que faz a comunicação, uma agência que faz a operação, uma agência que só faz A e B, porque é tudo muito volumoso, porque é tudo muito grande. A gente tem projetos bastante desafiadores quando a gente olha para o mercado corporativo, versus o que todos os meus colegas, os meus pares fazem no mercado. Eu falo, gente, aqui a gente tem coisas distintas para fazer. E se você estiver nesse lugar que você não consegue colaborar, que você não consegue olhar para o todo e falar assim, não, a gente consegue contribuir melhor aqui e isso é para o nosso crescimento, para que esse projeto de fato tenha uma excelência na entrega, não é um lugar que você vai conseguir trabalhar. E vai ser difícil para trabalhar comigo, porque acaba tendo sempre muita gente dentro desses projetos e as pessoas precisam estar integradas, porque tem um responsável por entregar isso, pela excelência disso, e grande parte das vezes sou eu. Então precisa ter essa coisa colaborativa, porque senão a gente não consegue. E a gente precisa trocar com as pessoas. Sim. A gente tem um monte de experiência, de vivências que a gente tem nesses 20 anos que a gente trabalha, um pouquinho mais de 20 anos. E se a gente não dividir isso com as pessoas, com o nosso time, com os nossos pares, para que nos adianta esse conhecimento? Então, acho que é excelente a gente ter essas iniciativas. Sempre que precisar, tô aqui, tô disponível. Quem quiser conversar também, estamos aqui para isso, porque é pra gente trocar experiência, assim como outras pessoas abriram as portas pra gente quando a gente estava iniciando e trazendo conhecimento e tudo mais. Acho que é o nosso papel aqui para também fortalecer o mercado de uma forma mais bonita de ver o trabalho acontecendo, né? Tem trabalho para todo mundo no final do dia. Não, tem, é muito grande, acontecem eventos o tempo todo, em pequenas, médias, grandes empresas, então tem todo tipo de pote de evento e possibilidades de se trabalhar, né? Então fica a dica, galera, escuta aí, né? A voz da sabedoria, a voz da experiência, né? Os old school aqui, né? Pega todos os históricos aí, o último episódio que foi ao ar aqui na quarta temporada, o último que foi um especial que eu fiz com o Edson Bolinha, que é o fundador da No Limits, né, que gerencia e organiza a Experience. Ele fala, a sua base é a sua experiência em resolver problemas. Exato. Então, assim, o quanto você está apto a resolver problemas, né? Isso que vai te fazer um bom ou um mau produtor. Porque e ele ainda fala, cara, se você não tá afim de resolver problema, vai trabalhar com outra coisa. Vai mexer com outra coisa. Não consigo dar nenhuma dica do que vai trabalhar que não tem problema pra resolver. Mas é isso. E resolver problema é uma habilidade que a gente precisa treinar. Sim. E você treina isso no evento pequeno e você vai desenvolvendo até você chegar em grandes problemas. Você não vai chegar num evento grande sem saber resolver um problema. Você vai lá, começa lá. Então, vou pensando lá atrás, na minha vida de assistente, você organizava o quê? Era uma reunião no escritório, um coffee break, um lugar que você tem que alugar, uma festa de final de ano de 5 pessoas, e você tem que resolver esses problemas até você chegar num lugar que tem mais complexidade. Mas você vai desenvolvendo isso, né? Então, a gente também não pode fechar o olho, de certa forma. A gente não pode escolher só os projetos. A gente só vai trabalhar quando tiver projeto grande. Vai trabalhar em todos, gente. Porque todos têm um aprendizado incrível pra gente aprender. Tem que pegar tudo. Lá na Livraria Cultura, você ficou quanto tempo, Dani? 3 anos eu trabalhei lá. Aí de lá você já saiu e foi pra Cape Town? De lá eu saí pra Cape Town. Inclusive, o motivo de eu ter saído de lá foi, entre outros, foi ter ido pra Cape Town. Eu trabalhei lá durante 3 anos, então eu era coordenador de eventos para as lojas de shopping. Então, cuidava de um shopping aqui em São Paulo. E é o lugar que eu mais fiz eventos na vida. A gente fazia 600 eventos por ano. Era uma coisa surreal, assim. Tinha uns sábados que a gente tinha 8 eventos acontecendo dentro do shopping. Muitas vezes ao mesmo tempo, para públicos muito diferentes. E aí, sempre nesse universo de coisas culturais. Então, lançamentos de livro, com sessão de autógrafo, uma contagem de história, um pocket show, uma peça de teatro. E como eu cuidava de uma loja que tinha uma vocação mais para música instrumental, a gente tinha até um piano nessa loja e tal. Então, tinha muito concerto, tinha muita coisa de música instrumental acontecendo lá e tinha muito evento. E eventos muito pequenininhos, com baixo poder problemático, mas todos juntos virava uma bomba num sábado, num shopping, com 300 mil pessoas dentro do shopping, né? Então, tinha um nível de complexidade ali no todo muito interessante para aprender. Sim. E aí, você foi para Cape Town? Como que foi a experiência lá? Eu fui para Cape Town para estudar, então eu fui para fazer aula de inglês. E eu fui para fazer aula de inglês porque eu sentia que eu não conseguia evoluir no meu trabalho. Então tinham projetos independentes que eu queria tocar e que eu não conseguia tocar porque eu não falava inglês. E tinham próprias outras empresas, enfim, lugares que eu queria trabalhar, que eu queria me aplicar para vaga e que isso me atrapalhava. Então eu fui para Cape Town, meu primeiro plano era me mudar para Cape Town e ficar um tempo maior. Mas aí no meio do caminho surgiu uma outra oportunidade de emprego aqui no Brasil. E eu falei, então vou redesenhar isso, e passei 45 dias lá. Foi uma experiência incrível para mim.
não só sobre o aprender o idioma que me ajudou e que me trouxe coisas muito boas, mas também aprender a ter relações diferentes, né? Quando você tá fora do país, você aprende a conviver com pessoas muito diferentes, e aí a gente fala da cultura aqui e de encontrar encontrar pessoas muito diferentes. E eu morei numa casa de propósito, numa república, pra conviver com gente mais esquisitona, até porque eu sou filho único, então sempre morei numa casa com pouca gente. E aí não ter irmãos também, eu acho que me tolou de alguns aprendizados. E foi nesse lugar, por exemplo, que eu conheci uma pessoa da Polinésia Francesa que eu jamais teria conhecido em qualquer outro rolê. 14 pessoas, né, você falou? 14 pessoas. A minha sorte, eu tinha um dinheirinho a mais, porque era low budget, gente, essa viagem. Não é assim, coisas das estrelas. Mas eu tinha um pouquinho de dinheiro a mais, eu tinha um quarto que era só pra mim. Mas assim, o banheiro era tipo um banheiro pra 14 pessoas. Tipo, eu tinha que acordar 6 horas da manhã pra ficar na fila do banho, pra conseguir chegar na hora de 8 horas da manhã, que era o horário da aula. Nossa. Então era um esquema meio diferentão, assim, bem estudante, que era o que eu podia pagar na época. E que era o dinheiro que eu tinha juntado no mês a mês, fazendo evento extra à noite, fazendo produção, fazendo, sei lá, decupando vídeo, escrevendo pra legendar depois, e fui juntando esse dinheirinho pra poder ir. E pra mim foi muito legal ter ido. Porque quando eu voltei, tinha uma coisa da experiência internacional diferente, então chamava um pouco da atenção das pessoas pra isso, do tipo, nossa, ele foi lá pra África e tal, não sei o quê. Mas pra mim me abriu a oportunidade de além de falar outra língua, de aprender coisas diferentes, assim. O jeito como a gente aprende fica diferente, né? A gente tá acostumado com aquele plano cartesiano da primeira série, segunda série, terceira série, enfim, como a gente vai aprendendo na escola. E quando você vai para um contexto cultural muito diferente, com pessoas que são diferentes dos seus amigos, com uma família emprestada que é diferente da família que você tem, você precisa, inclusive, aprender de novo. Aprender a conviver, né, com as diferenças, respeitar as diferenças. E eu achei muito bacana o que você falou, né, pela sua opção de estar num lugar que você se sentia mais seguro. Fala um pouquinho mais disso. Eu falo disso, Dani. Assim, eu sempre convivi com gente muito parecida. Então, assim, até por ser gay, depois de adulto, você começa a conviver com tribos muito parecidas com você por uma forma de proteção. Enfim, vivemos dias bem subescuros no passado e não tão distantes assim. Mas você procura pessoas que são muito semelhantes de você. E isso é ótimo, porque a gente se sente confortável, tem, acho que, um ganho que é incrível. Mas quando a gente tá nesse universo de comunicação e no universo de eventos, você precisa entender do outro. O job é sobre entender as pessoas, é o que esse cliente está te trazendo, o que ele quer por trás desse discurso, o que tem por detrás desse briefing todo quebrado que ele está trazendo para você conseguir ajudar as pessoas. E aí você precisa ter um ouvido para ficar mais fácil, mas assim, você precisa ter uma atenção maior para conseguir interpretar o que a pessoa está falando. E você só consegue ter essa flexibilidade se você conhece gente diferente. Se você só conhece as mesmas pessoas e só convive com as mesmas pessoas e faz o mesmo tipo de job, e tá tudo bem, não tem problema nenhum. Mas você fica mais restrito. Você fica limitado totalmente. Você ok, escolhi um nicho, vou fazer só isso aqui e tal, não sei o quê. Só que realmente você fica fechado nesse nicho, né? Você não abre tantas possibilidades assim. Exato. E você precisa entender o que o outro tá pedindo, qual que é a dor do outro pra você conseguir entregar isso pra pessoa, né? Fazendo um paralelo com o que eu faço hoje, e aí eu tô do lado, acho que eu tô do lado mais de cliente do que de produção hoje, mais de contratante, eu sinto, por exemplo, uma dificuldade enorme que é assim, eu contrato muitas vezes agências e pessoas que não entendem como funciona uma empresa. Então, na hora de apresentar os projetos, por exemplo, quando eu não decido sozinho, que é a maior parte das vezes, a gente não consegue avançar, porque às vezes ali a agência não tem a linguagem, não tem a malemolência de quem trabalha na empresa para vender aquele pitch de uma forma que as pessoas que estão lá dentro conseguem comprar. Porque você está acostumado a falar só com um segmento. E aí, se você não entende de gente, você não consegue se adaptar para falar assim, puta, não é sempre esse PowerPoint para vender, não é sempre essa planilha, não é sempre isso. Você fala bastante da planilha nos podcasts e eu adoro sobre isso. Porque cada evento é um evento, cada projeto é um projeto. Sim, são totalmente diferentes. Não e você tem precisa como se adaptar. Para mim, ir para a África do Sul foi uma experiência muito importante nesse processo de me adaptar, de conhecer gente diferente e de criar em mim uma habilidade que me trouxe até onde eu tô hoje. Eu acho que eu me adapto muito fácil a vários contextos diferentes. Trabalhei em empresas muito duras, trabalhei em projetos muito duros também. E eu acho que a minha resiliência, a minha capacidade de me adaptar foi muito expandida quando eu estive lá nesse lugar da África. Então, para mim, foi muito rico. Foi rico super quando a gente fala de idioma, mas trouxe um monte de outras coisas que para mim são super valiosas. Sim, que eu acho que é sempre válido numa viagem internacional ou para qualquer lugar que a pessoa vá. Não vai só para turistar aquela coisa, né? Aproveita, né? Conhecer a cultura, né? Entender as particularidades ali locais, né? Acho que isso é super válido, né? E a gente não tem dia de descanso, né? Não. Não tem um lugar que você não tá prestando atenção num serviço, que você não tá vendo uma luz, que você não tá vendo alguma coisa que tá acontecendo ali. E quando a gente vai pras viagens, isso é a mesma coisa, né? Como é que funciona
uma ativação num museu, por exemplo, em determinado lugar, como é que funciona a organização de uma excursão. Eu já fiz alguns eventos fora do país e eventos focados em relacionamento com o cliente. Posso contar um pouquinho sobre isso. Mas, cara, quando você sai aqui do seu quadrilátero, dos espaços de eventos que você está acostumado em São Paulo, ou quando você está acostumado com trabalhar com essas equipes, cara, como é que você roda nesse contexto? E quando você vai para viagem, ou quando você vai no evento de outras pessoas, eventos que você é convidado, é o momento que você tem de prestar atenção e falar assim, não, isso aqui podia fazer parte do meu repertório, isso aqui podia ser interessante para eu considerar. Sim. Assim como fazem todos os músicos ouvindo música de outras pessoas. Exato, se inspirar, né? Pegar e adaptar, pegar uma brechinha daquilo ali e colocar no seu dia a dia, né? Numa ativação ou numa produção em si, em coisas que são super bacanas. Ô Dani, então você foi para Cape Town, aí você voltou para esse trabalho no Brasil e depois que você foi fazer esses eventos internacionais, que você fez, acho que Espanha, Estados Unidos e Grécia, né? E outros. Quando eu voltei de Cape Town, eu fui trabalhar na Dow Química, que é uma indústria de base, e aí fui também trabalhar na área de eventos, então cuidava de tudo que a gente tá imaginando, que a gente tá acostumado com eventos, só que do lado de dentro. E aí tinha muita coisa, congresso, treinamento, evento de relacionamento com o cliente, blá, 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 tudo isso. E lá já tinha uma parte também que era interessante, que era de coordenar os patrocínios. Então tinha camarote de, sei lá, rodeio, camarote de carnaval, camarote de Fórmula 1 e de como a gente construía isso junto com os parceiros. E aí depois, passei 3 anos também nessa empresa e fui trabalhar na MetLife, na seguradora. Na MetLife eu fui para coordenar a comunicação e acabei recebendo ali de bom grado uma área de relacionamento com o cliente, não de atendimento, não disso, mas de fomentar relacionamento. E aí a gente tinha um pipeline enorme de ativações, de camarotes, e aí fiz Copa do Mundo do Brasil, fiz Carnaval, fiz rodeio no interior e toda aquela parte de eventos mais tradicionais, de treinamento, de roadshow, de apresentação de pesquisa e tudo isso. Total. Nossa, rodeio tem uma carga aqui grande. E rodeio, que agora tá voltando pra minha vida. Mas tô vendo que o rodeio tá meio que voltando, os projetos. Ali. Tô vendo um rodeio chegando aqui daqui a pouquinho. Mas é super raiz, né? E é um lugar incrível pra construir relacionamento, pra construir uma estratégia de relacionamento. É tudo muito grande, é tudo pra muita gente, é muita ativação, muita coisa acontecendo, muita marca ali, aquele bololô, é bem louco. Exato, e no meio do caminho, quando você não está dentro da agência com mais frequência, você precisa dar muita atenção para os clientes, né? Então, quando a gente está do lado da produção, você tem ali uma equipe que está trabalhando naquilo contigo dentro do cliente, mas quando você está dentro, você tem o presidente, você tem os diretores, você tem o cliente, você tem não sei quem, você tem os patrocinadores internos para fazer isso, e vira uma estratégia enorme de relacionamento. Sim. E lá na MetLife era exatamente assim. Então a gente tinha todo esse pipeline dos eventos internos no Brasil, que eu digo, e a gente tinha a empresa tinha umas convenções de venda e algumas competições que sempre tinham um destino internacional para a gente fazer uma ativação. Então rodava uma campanha durante 6, 7 meses e aí no final a gente tinha um evento grande em Nova York, por exemplo, ou em Las Vegas. Fui para Nova York, fui para Las Vegas mais de uma vez e para outros lugares, fui para Espanha também com isso. E aí é uma experiência de evento absolutamente diferente de tudo que a gente está acostumado. Não tem jeitinho lá fora, tá, gente? Não adianta, vou dar jeitinho. E você fazia esses eventos com os brasileiros, você não fazia? Com os brasileiros. Com os brasileiros. 8 dias seguido, a pessoa aqui, ó, com você, ó. Não falo inglês, Dani, me ajuda, me leva no Walmart aqui nos Estados Unidos porque eu quero comprar coisa. Guia também, né? E virava guia. Tudo, guia, socorrer gente de madrugada, chamar 911 pra socorrer a pessoa. Como é que você resolve o BO da pessoa que está fora de casa. E este evento, este tipo de evento tem uma complexidade diferente, porque você tira a pessoa da casa dela. Então você acompanha ela do tipo, ela chamou o táxi para ir pro aeroporto, ela já tá na tua responsabilidade do evento. Meu Deus. Ela já tá na sua pólice de seguro do seu evento. Então você acompanha ela. Claro que sempre trabalhei com parceiros ótimos e com pessoas muito competentes dentro dessa área, mas é você que tá ali no front como o gerente responsável por esse relacionamento. Então a gente vai, chega no destino, 8 noites, 7 noites, 5 noites de eventos concomitantes. Então assim, Cirque du Soleil, artistas internacionais, montagem de shows, às vezes estruturas muito grandes. Teve um projeto que eu não participei, mas que eu coordenei dentro do Brasil, que a gente fechou um estádio para fazer o evento em Viena. Então, assim, é um nível de complexidade que você fala assim, tá bom, mas com o que eu falo na Espanha para pegar o alvará desse estádio para poder fazer esse evento? Exatamente, como é que funciona, como é a realização de um evento neste local. Por isso que eu sempre falo, a galera fala, Dani, por que você não explica como é que faz para tirar um alvará de um evento? Cara, porque eu não sei onde você tá. Você tem que saber do município, não é nem do estado, porque de um município pro outro muda. Imagina isso lá fora. Exato. Então, assim, e tipo, com coisa toque de caixa, você tem que fazer de ontem para antes de ontem, né?
né? É sempre assim, naquela correria, num país com culturas diferentes, que nem eu falei, o lance de dar jeitinho, né? Eu já estive nos Estados Unidos e lá, tipo, todo evento que você vai ver e qualquer coisa que você vai fazer, recentemente eu fiz um curso de bastidores na Disney, assim, não tem margem pra erro e não tem jeitinho. Não. E não adianta chegar esse negócio de jeitinho, não sei o que, tal. É só com a gente. Eles entendem o processo de eventos como uma empresa. Aqui que é o oba-oba, né? Aquela coisa mais solta. Então. E além disso tudo, né, Dani? É hiper segmentado, né? Então tem essa pessoa que ela faz aqui esse processinho aqui. Ela só cuida da fila. Ela é gerente da espera na fila. Aí você fala, tá bom, mas eu tenho que falar com 70 pessoas pra fazer isso. Porque tem um monte de gente ali fazendo isso para garantir a excelência. Tem processo, tem organização, tem ali todo um passo a passo, né? Exato. E assim, cada lugar que você vai fazer alguma coisa e cada público que você leva, no meu caso, eram sempre pessoas brasileiras de diferentes realidades, de diferentes lugares do Brasil, é uma história diferente. E aí tem uma coisa que é super importante, que é que língua esse país fala. Então, quando a gente tá falando de Estados Unidos, que é um lugar super metodológico, que tem lá toda a experiência, como as pessoas estão organizadas para fazer tudo acontecer, é uma história. Quando você vai pra Grécia, e eu fiz um evento que foi incrível na Grécia, porque também depois emendei uma férias ali, que é uma das vantagens que tinha em alguns momentos, você fala, cara, eu não consigo conversar com ninguém neste país. Você não consegue ler uma placa da rua, assim, do tipo, tô perdido, essa rua aqui ela tá indo pra que bairro? Como é que eu peço um táxi? E aí, quando a gente tá falando de uma complexidade de acompanhar um grupo, por exemplo, nesse caso na Grécia, a gente tava com um grupo grande de pessoas lá, você tem que, inclusive, e este caso é real, a gente fez umas fichinhas para as pessoas, que era assim, olá, taxista, estou hospedado nesse lugar tal, você pode me levar? E era aí assim, escrito em grego mostravam. em cima, escrito em português embaixo, para você poder mostrar pro taxista, pra pessoa não se perder dentro da cidade. Porque a responsabilidade sobre esta vida, sobre esta pessoa, é sua. E são esses os pequenos cuidados, quando a gente fala lá da mágica da Disney, são esses os pequenos cuidados e são os toques que você coloca dentro das coisas que faz tudo ser incrível. É o crachazinho da excursão lá da escola que a gente usava com o nome da mãe, telefone, tem alergia a alguma coisa desse jeito. Exatamente. Nossa. Porque aí você imagina uma convenção. Quantas pessoas em média, Dani? Dani, fiz de tudo. Fiz grupo de, tipo, sei lá, 200 pessoas em Nova York. Nossa, é muita gente. É, bastante gente. Assim, pra um evento desse, pra essa complexidade toda, é muita gente. E com uma logística enorme, né? Porque assim, você fala, tem, sei lá, 200 pessoas comigo. 200 pessoas pegando táxi no Brasil, 200 pessoas pegando avião, 200 pessoas pegando a mala quando chega no lugar, né? E tudo isso são steps que fazem... Nos Estados Unidos ainda passando pela alfândega, né? Não sei o quê, não. Posso contar uma história sobre a alfândega Estados Unidos? Ai, história Jesus. Triste, história pra gente aprender junto, gente. A gente tinha um evento em Las Vegas. E era uma turma a maior parte das pessoas estavam indo para fora pela primeira vez. E era uma turma de clientes, assim, não eram funcionários, nem eram pessoas que eu conhecia e tal. E aí fomos, enfim, toda aquela excitação. Tem uma malha aérea enorme no Brasil, então você tem que trazer gente do Amazonas para São Paulo para poder pegar um voo, para poder voltar para Miami, por exemplo, para qualquer lugar nos Estados Unidos. Então tem muita coisa acontecendo aqui. Enfim, reunimos esse povo todo aqui no Guarulhos, vamos para Las Vegas. E aí para Las Vegas tem um voo muito largo, então normalmente você para em algum lugar nos Estados Unidos, faz uma conexão e depois mais 5 horas para você chegar em Las Vegas, porque Las Vegas é longe de fato. Chegamos lá nos Estados Unidos, em Houston, porque Houston sempre temos um problema, como diria no filme lá do... que a gente tem, e perdemos a conexão nesse Houston aí. E a gente perdeu a conexão, esse grupo tinha mais ou menos umas 100 pessoas. Foram 100 pessoas que perderam a conexão? Umas 100 pessoas. Isso, 100 pessoas perdendo a conexão com você que tá organizando o rolê. E assim, a gente já saía do Brasil com uma equipe vou chamar de guia para ficar mais fácil, mas eram produtores dessa viagem, eram produtores desse evento e que atuavam como guia, conheciam bastante o destino, tinham essa habilidade de lidar com as pessoas, mas perdemos essa conexão. E aí quando você perde a conexão que você tá indo de férias, tá tudo bem você pegar um voo 3, 4 horas depois e ainda assim você chegar no seu destino. Quando você tá com 100 pessoas, você perdeu tudo que você já pagou pro primeiro dia de evento, né? E assim, em volume grande. E aí essa história vai ficando pior, Dani. E aí quero mandar um beijo pra Sandrinha. Beijo, Sandrinha. Sandrinha se podia convidar pra vir aqui. Sandrinha tem umas histórias ótimas de eventos também. Sandrinha era minha par, a gente tava junto nesse rolê. E a gente ficou 14 horas esperando o próximo voo em Houston. E aí nessas 14 horas... Preso dentro do aeroporto. Preso dentro do aeroporto. A gente já tinha levado a 100 pessoas pra dar 55 voltas de trenzinho dentro do negócio. A gente já tinha visto tudo. E assim, a gente chegou num horário que era um horário que o aeroporto tava meio fechado, né? Porque a gente fica com essa coisa aqui na gringa, tudo funciona 24 horas. Tipo essa ilusão de São Paulo, que só quem funciona são as padarias aqui na Paulista. E a gente não tinha nada pra fazer nesse aeroporto. E as pessoas
assim, já raivosas, porque perderam o voo, as pessoas tristes porque iam perder alguma coisa. E eu não lembro o que era, mas eu lembro que era uma atração bem boa, assim, tipo o Circo de Soleil em Las Vegas, que era, tipo, uma coisa super legal. E a gente ficou 14 horas com essas pessoas lá. Então, até esperar os restaurantes abrirem pra gente conseguir dar uns petiscos e dar um chopp e dar uma rodada de tequila pra todo mundo, pra dar uma animada nesse grupo, a gente foi se virando nos 30 do tipo, cara, pegamos um baralho, aprendemos a fazer truque de mágica. E a gente foi fazendo ali um entretenimento dessa galera durante 8 horas, um stand-up que não tinha fim, Dani, pra gente conseguir não perder essas pessoas. Nossa. E aí você fazendo isso em contato com o Brasil pra ver o que podia ser feito, já replanejando tudo que tava esperando você lá no destino. Porque não era só o ônibus que tava esperando pra levar no hotel. Não, tinha toda uma sequência de coisas que aconteceriam. Toda uma sequência, né? E era um programa, nesse Las Vegas, eu acho que a gente ia ficar 6 dias lá. E sempre, no último dia, era a premiação. Então, o último dia da viagem era um evento maior, com uma celebridade, normalmente local, mas assim, uma celebridade. E tinha uma programação enorme antes, desde City Tour até dia de compras, até, sei lá, spa programado. Foi perdido, né? Um dia inteiro perdido de programação. A gente ia chegar em Las Vegas, sei lá, 10 horas da manhã, e a gente chegou quase meia-noite, por conta do fuso horário, na conta dar certo. E foi, assim, um puta perrengue, e foi um lugar de super aprendizado pra mim. Porque você fala, tá bom, o que de fato é meu trabalho aqui? E o meu trabalho é entregar essa experiência pra pessoa. O trabalho é entregar essa emoção pra ela. E muitas pessoas que estavam ali já estavam até num processo de frustração, do tipo, tá bom, me tiraram de casa, cheguei aqui, a gente perdeu, e aí vocês não vão resolver? Vocês não têm um avião aqui da firma pra vir buscar a gente, né? E foi muito, 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 muito difícil esse dia ali com as pessoas, mas a gente conseguiu reverter, a gente conseguiu entregar tudo e a gente conseguiu manter essas pessoas ali engajadas pra gente levar pros 5 outros dias de evento, ou 6 dias de evento que a gente tinha depois. Porque no final das contas a gente tava indo pra uma premiação. E aí você precisa manter essa galera engajada. E precisa muito de jogo de cintura, como sempre, né? Meu Deus do céu. Isso é roubada, mas agora uma história inesquecível é a nossa, né? Conta a nossa história, então, Dani. Gente, desde o início, desde o primeiro videocast, eu falava, gente, quando falava em roubada, quando falava em história pra contar e tal, eu lembrava disso. Eu falava, não, mas eu tenho que trazer o Dani aqui e ele que vai contar e a gente vai lembrar disso juntos. E ele tinha esquecido, eu nunca esqueci. Estávamos lá na Livraria Cultura, ainda com Banda Invento, estava rolando, né? Aquela turnê com a banda. E aí, quando a gente resolveu, né, sair de lá da livraria, fomos embora, terminamos lá umas 11 e pouco, tal, tudo. Embora, feliz, contente. Eu tava ficando hospedada na casa do Dani, que foi uma semana, acho que de coisas lá que a gente foi trabalhar. Foi mais de um dia de show. Aí chegamos no apartamento, né? O porteiro abriu a porta, conseguimos entrar. Quando parou na porta, e procura a chave, procura e não acha a chave, não sei o que. Isso já quase 1h da manhã, sei lá que horas era. E nada, vamos ligar para um chaveiro, né? Resolver o chaveiro, né? 2 réis, né, mortais ali, sem um puto no bolso. O chaveiro cobra R$400 para fazer uma chave e ir lá aquela hora, né? Pra poder abrir o apartamento pra gente. Eis que um olha pra cara do outro e o Dani fala, Dani, vamos procurar um hotelzinho aqui perto. Aí fomos na Augusta e dormimos juntos num motel. De R$50. Aquele assim que é só pra dar uma rapidinha e ir embora. Bem de Augusta mesmo. E a gente dormiu no motel. Eu lembro até da baratinha do banheiro. Oh, meu Deus. Desculpa ter te levado num motel tão ruim, Dani. E depois disso ele foi pra Cape Town e nunca mais me ligou. Dormiu comigo e nunca mais me ligou. Mas, Dani, toda vez que eu lembrava disso, eu falava, gente, o que era mais caro? A chave, óbvio. Vamos ali, pernoitamos lá. E eu, no dia seguinte, fui embora pra Campinas. E aí o Dani foi trabalhar. Como se nada tivesse acontecido. Pegou a chave de volta e voltou. Então, tipo, são coisas assim que só quem é produtor pensa rápido. Porque outros iam falar, beleza, deixa o cara vir. Hoje em dia é Pix, cartão, não sei o que, tal. Aquele dia era dinheiro. Não tinha nem lugar pra sacar. Isso há mais de 10 anos atrás. Então, assim, foi uma das experiências que eu tive, assim, mais, que ficaram mesmo na minha memória, né? De você sair de um job e aí você não tem onde ficar e vamos pra opção que temos, né? E dormimos lá. Dormimos, acho que até bem tranquilamente, assim, sem maiores problemas. Mas eis aqui um parceiro de motel. Olha aí, Mas Dani. foi lá. E você lembrou de outro case, né? Que eu não lembrava, das caixas. E lembrei agora... lembrei das caixas. Eu lembro da Dani, e quando eu tava pensando no que a gente contava aqui e tudo mais, eu lembro da gente saindo de um evento, de algum projeto acontecendo dentro da livraria, e a gente no teu carro,
e um carro cheio de caixa, que mal tinha o lugar do passageiro, mal tinha o lugar do motorista, na verdade, na frente pra dirigir com as caixas. E aí eu lembro de eu cheio de caixa, e eu lembro que tinha alguém, e daqui a pouco a pessoa vai assistir, vai lembrar que era ela e conta pra gente. Era eu. A pessoa sentada atrás, coberta de caixa dentro do carro, assim. Que também é um retrato de quem trabalha com evento, né? Porque o carro tá sempre cheio de balangandã pra carregar pra algum canto, né? Sempre. Eu fiquei, acho que uns 15 ou 20 dias com 5 metros de tapete de grama sintética dentro do meu carro. Gente. De um evento que o cliente falou, não, eu vou levar embora. Então guarda pra mim, eu vou levar embora. Acabou o evento, o cara não veio buscar. E a agência fica com você, a hora que você conseguir falar com ele, ele pega. E foi, ficou. Depois, por fim, foi lá pra casa da minha irmã e ficou lá no quintal da minha irmã até minhas sobrinhas destruírem tudo. E o cliente nunca pediu, né? Nunca pediu, ignorou. Por que a gente que é cliente faz isso? E eu fiquei 15 dias com aquilo atravessado aqui no câmbio e tal. Todo mundo que ia entrar falava, desculpa aí, mas tem um tapete aqui dentro do meu carro. Ah, Dani, você me dá uma carona? Dou, mas você divide o carro com um tapete e tal, não sei o quê. Então, assim, fiz vários rolês com 4 pessoas, tipo, comigo, né? Contando comigo, mais 3 pessoas. E um tapete atravessado de fora a fora, pegando até o porta-mala, dobrada a pontinha dentro do carro. E sempre, então, né? Esses dias eu achei uma caixa de caneca no carro, de caneca de louça. Eu falei, meu Deus do céu, mas isso ainda tá aqui do carro. Então, não, já não passou o evento? O que eu fiquei com essas canecas? O que exatamente. Não, e tipo, a gente acaba, às vezes até vê a pessoa, mas tá dentro do carro, você esquece e tal, a gente acaba ficando. Mas o nosso carro acaba sendo uma extensão do escritório, do nosso trabalho, né? Do próprio evento ali. Exato. Acaba ficando tudo lá dentro. Mas... E isso das caixas, sei lá, não sei também, não lembro com quem foi. Essa eu não lembrava. Não, mas ele não lembrava do motel. Não lembro dessa história do motel. Você lembrou depois, né? Óbvio, não, quando né? você contou, a memória acabou de desbloquear pra seguir em frente com isso. Foi bom pra você, Dani? Deve ter sido, Dani. Nossa, eu tô sem moral, gente. Deve ter sido. Não é exatamente o público-alvo, né? Assim, é verdade, né? Não, mas melhor do que pagar R$400, vai, pensa por esse lado. Gente, por que o chaveiro cobra tão caro, né? Assim, ainda continua assim. Com certeza. É que nem você falou, já era caro 400 pra época, imagina não, hoje. Não, ainda é hoje, cara. Com bem certeza, caro. Na época era impagável, com certeza. Não, com certeza, sem chance. Mas o horário, do mês, né? Provavelmente. É aquela coisa, o cara, pronto, não trabalhei hoje, né? Eu só afiei 2 tesourinhas aqui hoje, né? Vou aproveitar ganhar o dia, né? Já que tá desesperado. Não, tem toda a coisa dele sair de casa, ele tá lá disponível, tudo isso, mas é bem caro. É abusivo, mas, né? Enfim, vamos discutir aqui o coisa do chaveiro, mas vamos colocar cada um preço. põe seu preço no seu trabalho, dependendo da sua disponibilidade. Mas isso. Foi hilário pra mim, assim, eu nunca de fato esqueci. Ô Dani, eu gostei muito desse termo que você utilizou como consultor de eventos independente, né? Eu uso isso mesmo, eu falo muitas vezes para as pessoas, né, que o fato de ser freela me torna uma produtora que atua de maneira independente, né? Eu não tenho agência, não tenho equipe, mas eu consigo atender pequenos clientes, né? Como se fosse uma agência com a demanda ali. Se a gente trabalhar 4, 6 mãos ali, por exemplo, a semana que vem eu tenho um evento super grande com uma agência, um cliente que eu atendo há 8 anos, eles não contratam agência, direto comigo, mas assim, por exemplo, esse ano eu inclusive coloquei uma freela lá, tá lá, vai fazer 3 meses, a Raquel tá lá, fazendo toda a parte de pré e aquela necessidade mais burocrática, administrativa, e eu cuido da parte de estrutura, a parte técnica, né? E aí a própria cliente também vai, financeira, então a gente meio que se divide, então a gente consegue atuar dessa forma. Para você, na época, era interessante, e eu vi que você transitou com isso, mas você também passou por empresa, né? Falou da Alquímica, a MetLife, agora o próprio Mercado Livre. Aí, pegando o gancho também, o que é para você hoje? Você é CLT? Eu sou CLT. CLT. O que fala? Né? Olha lá, a cara da tranquilidade da pessoa, né? Médio. Eu falo. Médio. Eu acho que eu não consigo, Dan, ser CLT, assim. Já tive várias propostas. Eu recebi recentemente uma proposta até muito bacana de ser head de produção de uma agência em Ribeirão Preto. E assim, e mudar de cidade, se fosse num sistema home office, talvez até conciliaria. Mas assim, eu sou muito livre, sabe? Eu gosto de, tipo, ter os meus dias, fazer os meus horários. E há muitos anos já trabalhando como freela, é muito difícil. Mas você transitou. Então, você teve as 2 possibilidades, né? Óbvio que a CLT nos dá, entre aspas, essa segurança ao mesmo tempo que não, porque somos descartáveis, né? Até eu fiz um episódio com o Gustavo e ele falou, produtor de eventos é descartável, né? A gente, qualquer profissional. Eu acho que qualquer profissional qualquer profissional precisa prestar sempre atenção, porque assim, a empresa precisa, não precisa. Você serve, você não serve, troca uma liderança, o mercado muda. A gente viu tanta coisa mudando nos
últimos 3 anos por conta da pandemia. Já tô dizendo 3, mas porque já me perdi na Sim, conta da pandemia. Mas a gente viu tanta coisa mudando nos 3 anos, e aí você fala assim, cara, era assim, vou usar um exemplo que talvez seja ruim, mas acho que o nosso público vai entender. Às vezes tinha alguém de produção de som que não era tão valorizado, que na pandemia foi hiper valorizado por conta de todas as lives, de todos os conteúdos digitais que surgiram, enquanto uma pessoa que de repente ganhava sei lá quanto para cuidar de, por exemplo, um coordenador de recepcionistas, por exemplo, esqueci como chama isso, mas de receber as pessoas, de receptivo, desculpa, para os eventos, não teve nenhuma utilidade nesse período. Então a gente precisa ir acompanhando qual é a movimentação de mercado, estando no universo de eventos ou estando em qualquer outro lugar, porque senão você vai ser engolido, né? Um próprio computador, vamos pensar assim, quando a gente era bem mais jovem, a gente falava, nossa, o computador tem uma estabilidade enorme. Hoje você tem uma quantidade gigantesca de produtos digitais que substituem um profissional, não necessariamente no conhecimento dele, mas na habilidade de desenvolver projetos no dia a dia, porque tem escala dentro de plataforma. Sim. E aí tem que ficar de olho, né? Exatamente. Então, nesse meio, né, CLT e freelancer, fala um pouquinho dessa sua experiência, o que você acha, os prós e os contras aí nesse olhar? Eu acho que quando você trabalha de forma independente, você tem uma facilidade, ou você tem uma possibilidade de escolher com que tipo de projetos você quer trabalhar. Então, quando você está querendo criar uma marca e você quer trabalhar só com shows, ou você quer trabalhar só com eventos culturais, ou você quer trabalhar só com eventos corporativos, quando você é freelancer, você consegue organizar isso, você consegue, não vou dizer escolher, porque ninguém escolhe trabalho, mas assim, você consegue direcionar para o universo. Então, você consegue prospectar para esse universo que é mais interessante para você. Eu acho que é mais difícil você coordenar teus horários. E eu acho que é mais difícil você criar a sua rotina. Você só faz isso quando isso já está dentro de você. Então, quando você está começando, é bem difícil você conseguir imprimir esse teu jeito de trabalhar para fazer as coisas acontecerem. Quando você também é independente, é mais difícil você ter uma rede de suporte. Então, assim, quem estão os teus parceiros que estão ali no dia a dia? Como é que você escolhe essas pessoas? Você vai precisar testar muito até você conseguir formar esse teu pool ali de parceiros, quem é a tua rede, para te ajudar com isso, para você ter mais segurança do que você quer fazer. Mas você escolhe. Você também pode escolher assim, tem um episódio que você fala um pouco sobre a forma como as pessoas lidam umas com as outras no evento e tudo mais. Eu tenho bastante dificuldade de conversar e de trabalhar com gente que grita em evento. Pra mim é muito difícil, bem difícil mesmo. Então você consegue escolher, mas teve vários momentos na vida que eu tive dentro do meio corporativo. Você tinha que trabalhar com uma agência, que a agência, cliente, a agência gritava comigo e falava, gente, o que tá acontecendo nesse rolê aqui? O que aconteceu? Onde que estão esses valores? Quando você é independente, você consegue escolher só os parceiros que fazem sentido pra você. Quando você vai para o universo corporativo, ou quando você está dentro de alguma estrutura maior, que você não é independente, você vai ter que seguir regra. E também tem um lado bom nisso, porque se o caminho já está um pouco mais desenhado do que o caminho da independência, você consegue inovar onde é importante para você. Então, onde que você quer se desafiar? Você não precisa ficar quebrando a cabeça para montar uma equipe de produção, porque a equipe de produção está lá. Boa ou ruim, essa equipe está lá. Então você não precisa se preocupar com isso. Onde que você vai se preocupar? Você vai se preocupar em oferecer um projeto que tenha um destaque, você vai se preocupar em oferecer para ele, para o próprio cliente, uma experiência que seja diferente, um pós-evento que seja diferente, que pra gente também é super importante. A gente fala muito pouco disso no universo da produção, de como é o pós-evento, e dentro das empresas, dentro dos clientes, isso é fundamental para você garantir o ano que vem. Porque o evento, o ano que vem, vai voltar de novo, você vai contratar de novo. Então você tem ali um pouco de conforto, vamos dizer assim, de uma estrutura que já está pronta. Você também normalmente tem alguém que já está prospectando os projetos para você, então você também não precisa focar nisso, é um jeito que você tem para aprender. E você tem uma variedade de lugares onde você pode se experimentar. Eu, na minha carreira, passei em vários lugares diferentes. E eu também entendi lugares no sentido de ofícios diferentes dentro do universo de comunicação e de eventos. E eu também entendi que eu não queria, por exemplo, fazer prospecção. Eu sou péssimo de fazer prospecção. Não é uma coisa que eu me sinto confortável. Assim como eu não me sinto confortável fazendo outras coisas. Mas você consegue... Eu me experimentei algumas vezes em estar num lugar que eu fazia prospecção, ou de patrocínio, ou de eventos, ou de espaço, ou de outras coisas. Já tive num front de produção, já tive num front de atendimento, já tive num front de pós-evento, já tive num front de cuidado financeiro do evento, que é uma área que a gente também dá pouco valor e que é super importante para você conseguir coordenar tudo isso e para fazer com que a experiência do evento seja maravilhosa. Né? Você precisa ter um controle financeiro ali. Então você tem, para mim, essa é a principal vantagem quando você está dentro de alguma estrutura que você não é independente. E você vai aprendendo. Hoje eu tô dentro de uma marca que abre portas para mim. Então eu falo que é um sobrenome, né? Então trabalhar no Mercado Livre, quando eu ligo para alguém, quando eu peço um projeto, quando alguma coisa está acontecendo e eu preciso contratar ou preciso de ajuda, ou mesmo quando eu preciso conversar com alguém para falar assim, me conta como você faz isso na sua empresa, vamos fazer um benchmark, vamos aqui colocar aqui nossas dúvidas juntos para a gente aprender. Isso abre portas para mim.
E quando você está dentro de uma instituição, uma agência, um cliente, enfim, isso também é importante. Porque te ajuda a se posicionar e te ajuda a ter um caminho um pouco mais pavimentado do que o picão de mato que a gente está acostumado a carpir para fazer as coisas. Exatamente. E Dani, você falando dessas diferenças, né? Eu olho muito e vejo assim, é toda uma questão de respaldo, né? E eu acho que o ponto alto do que você falou é essa questão da escolha. De quem atender. Eu falo muito disso também. Eu aprendi a demitir clientes. Então, assim, não me cabe mais em tal lugar. Obrigado, foi muito bom, tal, não sei o quê. Passa mais tarde, ou nem passa mais. Então, tipo, vou pro próximo e tem. E isso é muito importante das pessoas saberem que vão ter lugares. As pessoas têm muito medo, né? Muito. Parece que até é cultural isso. Eu tenho medo do cliente e não sei o quê. O cliente nos contratou uma vez que ele sabe que a gente que é o especialista em fazer o evento. E aí tem cliente que nos contrata e tipo, e você fala, aí você é vista como pessimista. Muitas vezes eu sou vista como grossa, ou como, tipo, não quero fazer as coisas do jeito que o cliente está pedindo, mas eu já tive a experiência com aquilo ali. Eu já sei que esse caminho aqui é mais tortuoso, eu já sei que aqui não vai dar certo. E eu enfrento muitas vezes clientes que realmente batem de frente e não escutam. Então fica o meu apelo aqui para quem é contratante, para quem é cliente, para quem, por exemplo, é um CLT, né, e vai falar com uma agência, alguma coisa do tipo, de ouvir, apenas ouça. Olha, existem possibilidades de serem feitas no seu evento. Seu evento pode ser da sua forma, mas posso te sugerir uma outra opção, né? Funciona assim, assim, assado. Você pode aceitar ou não aceitar. E na maioria das vezes, aquilo que o cliente está falando é batata. Deus dá errado. Eles falam boca grande, que eu joguei praga e que não sei o quê. Tava com cara, né? Exato. Tipo, eu tava fazendo o ziriguidum ali pro negócio dar errado. Não, gente, a gente tem experiência. Então, até esses dias a própria Adri mesmo fez um compartilhamento de um profissional planner, até gringo, e que o cara fala, estamos vivendo uma era onde o cliente acha que ele sabe mais de eventos do que a gente, que é especialista em eventos. Então, isso tem causado uma estranheza e um desgaste, uma toxicidade, não sei como é que tem que fala. Ambiente ruim. Exatamente, isso. essa praga que a gente está sofrendo, que realmente nos faz ter essa postura de escolher. E uma vez que você está CLT, você fica presa naquilo. É meu trabalho. Aí se eu sair daqui, o que eu vou fazer? Não pode ser assim, gente. Eu falo também, nenhum CNPJ vale um AVC, nem o seu, nem o próprio. Então, a gente ter só essa consciência de que, assim, a vida é feita de escolhas. A vida é feita de escolhas, Dani. E eu acho super importante. E na minha última empresa, eu saí também num processo bem delicado de saúde emocional, mental, porque eu falei, não, assim, chega. Cheguei no momento que eu já posso escolher aqui do alto do meu privilégio de 20 anos de trabalho, de repente ficar um tempo sem trabalhar. Mas acho que a gente precisa entender o contexto. Então, por exemplo, se eu estiver te contratando e eu que tenho zero experiência para fazer um rodeio, eu vou te ouvir super. Hoje, dentro do meu universo, eu vou te contratar para você fazer um evento dentro do meu escritório. Provavelmente eu vou ter mais conhecimento do que você. E aí a gente precisa pensar se esse conhecimento que a gente está discutindo aqui, do jeito que o cliente quer, se ele faz sentido ou não faz sentido. Se ele faz sentido pra gente, se o que a gente tá dizendo pra gente faz sentido e o cliente não aceita, não é um lugar que você deveria estar. Exatamente. E você não pode escolher isso quando você tá no cliente. Eu já contratei diversas agências famosas que eu via que a pessoa não queria trabalhar comigo. E eu também não queria trabalhar com ela. Então, tava batendo certo ali. Escolhas. Você troca. Mas é uma situação. E às vezes é só pela empatia, às vezes é pelo jeito como você tá conduzindo as coisas. Sim. E a gente precisa se colocar nesse lugar de escolhas. Quando você tá dentro da empresa, você, inevitavelmente, você vai ter que passar por cima desse se eu tô certo ou se eu tô errado, e você vai ter que fazer. Então isso também tem um aprendizado. Mas se você tá só errado nesse rolê, talvez você esteja no lugar errado e a gente precisa prestar atenção nisso. Sim. A nossa geração cresceu acreditando que o trabalho ia mudar as nossas vidas, e realmente mudou. Eu acho que quando eu olho pra minha história de onde eu poderia ter ido e onde eu cheguei com o meu trabalho, pra mim, sou super grato. Mas não é só o trabalho. E não é só o trabalho que vai trazer a satisfação pra gente. Então agora eu também tô numa jornada nos últimos anos de reaprender quais são as outras coisas. Porque durante muito tempo, por exemplo, eu não queria ir em nenhum evento. De nada, assim, tipo, não me convida que eu não vou em nenhum show de ninguém, eu não vou em nenhuma exposição, eu não vou em nada. Porque você tá tão por trás daquilo que você vai na exposição, você vê um negócio errado, você já quer gritar com a pessoa. Você já quer sair correndo dali. Porque fica nesse universo. Então a gente também precisa reaprender isso, que tem uma importância, sim, o trabalho, ele ocupa hoje provavelmente 80% da minha vida, e claro que ocupa porque eu quero construir coisas e o trabalho é a minha ferramenta pra isso, já que não sou herdeiro.
mas a gente precisa ter um equilíbrio nas coisas. E você precisa poder conseguir fazer as suas escolhas. Que tipo de cliente você quer trabalhar? Que tipo de ambiente você quer estar? Que tipo de função você se coloca melhor? Você flui melhor? E senão você tem que ser retirado desse lugar. E assim, ultimamente eu tenho ouvido, você quer ser feliz ou ter razão? Você Só quero ser rico mesmo, gente. Nenhum nem outro. Então, você quer ser feliz ou ter razão? Você quer ter razão, ser feliz? A gente tá aqui e é assim e pronto. Ele é o CEO, ele tá mandando, pega e faz. E tipo, fica quieto e faz o que ele tá mandando. Então, tipo assim, são frases que a gente vem ouvindo e que assim, vem totalmente contra a tudo aquilo que eu acredito que seja interessante pra mim, que não sei o quê. Então, mais uma vez, são escolhas de você estar ali ou não. E assim, o principal, eu tenho perdido oportunidades ou jobs por querer respeito no meu trabalho e muitas vezes por querer trabalhar. Porque você pede com antecipação material, tal, não sei o quê, e aí chega tudo correndo, tudo de qualquer jeito, não tem ensaio, não sei o quê. Aí, óbvio, tudo que dá errado vem na conta da produção. É tudo culpa da produção, né? Infelizmente, é tudo culpa da produção. Então, esses métodos de trabalho, que nem você falou, N agências famosas, porque eu tenho os meus clientes pequenininhos ali diretos, mas eu atendo várias agências são meus clientes também, que realmente eu olho e falo, pra mim não dá. E assim, cada vez que eu falo que pra mim não dá e que eu fecho uma porta numa agência, Deus vem e abre 10. Outra. Entendeu? Vem e abre, escancara janelas e portas assim de eventos incríveis, maravilhosos, onde eu sou respeitada, onde realmente há uma parceria, onde há uma ajuda mútua ali para que as coisas possam acontecer. Igual você falou, quando eu vou para fazer um evento dentro lá da tua empresa. Existem processos, existem regras, tal, não sei o quê. Só que também eu preciso saber quais são esses processos e essas regras. Eu chego lá e aí tudo que eu tento implementar não pode, sem conhecimento, eu perco tempo. Então, assim, precisa ter a comunicação. Comunicação, ela mal feita, né, ou não feita, ela causa muitos problemas, ela causa discórdias, enfim, ela gera muitos problemas. Então, acho que falta um pouco mais de conscientização de fato de quem contrata, essa falta de comunicação. E assim, o cara chega para mim com um evento hoje que era para ter acontecido ontem. Então tá assim, a toque de caixa, eu recebi nas últimas semanas, tipo, pedidos de tipo, eu quero um evento. Essa semana mesmo, uma pessoa me chamou, olha, não sei o que, tal, me indicaram você, tal, eu quero que você faça um evento pra mim, assim, assado. Não, falou assim, assado, eu quero que você faça um evento pra mim. Me passa seu e-mail que eu vou te mandar o briefing. Eu falei, tá bom, passei o e-mail, ela, nada de mandar o briefing. Daqui a pouco... briefing, evento, semana que vem. Não, aí ela começou, você me manda foto? Eu falei, foto, né, e pôs um ponto de interrogação. Não, foto de eventos que você já fez. Aí eu falei assim, então, eu te mando meu portfólio. Mandei meu portfólio, mandei meu site. Lá tem todos os exemplos, os cases. No portfólio, inclusive, tem nomes, referências, porque ela não me conhecia, uma pessoa indicou e tal. Aí ela, não, eu quero foto assim. E começou a me mandar um monte de foto de referências de eventos que ela já tinha visto e que ela queria. Eu falei, mas o que você quer? Ela falou, eu quero fotos assim, eu quero ver como que você já montou isso. Tipo, um palquinho, um backdrop e mesa e cadeira. Eu falei pra ela, então, isso se tornam referências, né? Me passa o seu briefing completo. E aí, em cima disso, ela, não, porque eu tô com pressa, porque o evento é daqui 15 dias. Isso. A outra pessoa que tava comigo saiu. Aí eu entendi porque que a outra pessoa saiu, né? Isso. E aí, tipo, é porque eu preciso que não sei o quê, que você vai me passando, quem são os fornecedores, não sei o quê. Eu não tô contratada. Eu falei pra ela, deixa eu te explicar como que eu trabalho. Você vai me passar o seu briefing, eu vou te falar quanto eu custo e te passo uma estimativa dos valores, né? Do que você quer. E aí, em cima disso, depois a gente negocia os fornecedores, você fechando comigo, tá tudo ok, a gente segue, né? Não, onde já se viu, você tem que mandar. Eu falei, então, contrata uma agência de médio a grande porte que vai poder te passar portfólio, todos os cases que eles têm e tal. Então, assim, existe... E foi uma discussão, tipo, eu fiquei umas 3 horas, Dani, umas 3 horas discutindo. Dava pra fazer o projeto, quase. Dava. E ela não me passava o briefing. Eu virei pra ela e falei assim, sinto muito. Ela, ninguém aqui tá atrás de agência. Eu quero uma produtora. Eu falei, querida, só que eu só tô te explicando que não é assim que funciona, não tá rolando legal. Então, assim, existe muito essa questão. A falta do conhecimento, a falta de entender e na hora de vir contratar completamente confuso e não querer nos ouvir. Eu tô te contratando, você é pago pra fazer o que eu tô mandando. Não é assim que funciona. Então, assim, meio que isso desgasta muito. Mas, graças a Deus, eu tenho conseguido escolher. E, Dani, já estourou o nosso tempo aqui. Oh, meu Deus. Passa muito rápido, eu falo também pra caramba, né? Começo a emendar e eu lembro das coisas, eu aproveito pra desabafar, você percebeu, né? Mas Estamos aqui pra isso também, né? O espaço é pra trocar, pra compartilhar. Exatamente, pra poder, mas vamos marcar mais uma vez? Só me chamar que eu venho, Dani, um prazer. Adorei. É sempre muito gostoso ouvir e aprender também com as experiências dos convidados que sempre sentam aqui comigo. E pra finalizar, deixa um recadinho pra quem tá em casa, fala aqui pra câmera, pra quem quer trabalhar com eventos, qual que é a dica que você dá?
a dica que eu dou para quem quer trabalhar com eventos é sempre muita persistência e sempre muita insistência. Sabendo o que você quer, não desiste. Continua no caminho, porque vai chegar no lugar onde você quer. Aconteceu comigo, aconteceu com a Dani, aconteceu com tanta gente que a gente conhece, que a gente acredita. Então é insistir, persistir e ouvir bastante sempre. Ai, Dani, obrigada, viu? Obrigado pelo convite, um prazer estar aqui. Me convide mais vezes, Dani. Com certeza, a gente Obrigado. se vê por aí. Pessoal, é isso. Mais um episódio aqui, finalizando com muito carinho, com muito conteúdo e, acima de tudo, histórias relevantes e engraçadas também para vocês se divertirem aí em casa. Não se esqueçam de curtir, compartilhar, fazer o canal crescer e fazer com que mais pessoas entendam um pouquinho do mundo dos bastidores de eventos. Um abraço, até a próxima e vamos produção. Tchau, tchau.